seção 2.2, espaços vetoriais, nós vamos trabalhar alguns exemplos aqui, tá? Começando com esse exemplo aqui. Considere o conjunto V, que é o conjunto R2, definido da seguinte maneira, formado pelos pares ordenados x, y, tal que x e y pertencem a R. Este é um espaço vetorial, porque ele tem as operações de adição e as operações de multiplicação definidas da seguinte maneira. Imagine que nós tenhamos aí um vetor aí, U desse conjunto, formado pelas coordenadas x1, y1, e um vetor V com as coordenadas x2, y2. Certo? A adição de U e V é definida da seguinte maneira, que é x1, y1, somado x2, y2, e essa adição é x1 mais x2, y1 mais y2. Ok? Dessa maneira. E a multiplicação por escalar é definida dessa forma também. A x1, y1, imagine que nós vamos fazer aqui um alfa, vezes o vetor U. Então, teríamos alfa x1, y1, que é igual a alfa x1, alfa x2. Então, as duas operações estão definidas, a operação de adição e multiplicação. Agora, o que nós devemos mostrar para, de fato, comprovar que trata-se aqui de um espaço vetorial? Nós temos que mostrar as 4 propriedades da adição e as outras 4 propriedades da multiplicação e mostrar que elas existem, tá bom? Então, a propriedade da adição, a propriedade 1, ela fala de associatividade, não é isso? U mais V, não é isso? Mais W é o mesmo que U mais V mais W. Considere agora esse W sendo outro vetor, né, desse conjunto, formado da seguinte maneira. W vai ser igual a x3, y3. Tá certo? Então, o nosso objetivo é mostrar as 4 propriedades da adição e mostrar que elas funcionam nesse caso aí. E depois as 4 propriedades da multiplicação. Tá certo? Então, vamos lá, desenvolver aqui rapidamente esse exemplo. Então, nosso vetor, na verdade, nós temos que mostrar, né, essa igualdade, então vamos partir do primeiro membro e chegar lá no segundo membro. Né? Nosso vetor U é dado por x1, y1, nosso vetor V é dado por x2, y2, somado com o nosso vetor W, que é o x3, y3. Isso aqui vai ser igual, nota que nós queremos mostrar a associatividade para os vetores, certo? Uma coisa que ainda não podemos concluir. Então, substituímos os vetores aqui, e aí agora a gente vai desenvolver a propriedade, não é isso? No caso aqui, eu posso desenvolver a seguinte soma, que é essa soma aqui de dentro primeiro, né? Porque está em parênteses, então indica que eu devo resolver aí primeiro. Então, a gente teria o seguinte, essa soma desses dois vetores seria x1 mais x2, certo? E y1 mais y2. E aí, somado com o terceiro, x3, y3. Então, a gente já resolveu, né? Ali está indicado primeiro, entre parênteses. Agora, vamos resolver essa soma maior aqui agora. Então, nós teríamos o seguinte. Nós teríamos essa soma aqui, ó, x1 mais x2 somado com x3. Esse aqui é o único vetor agora, tá bom? A única coordenada aqui, tá? Em x. E agora aqui, ó, y1 mais y2 e somando com y3. Permaneceu o parênteses aqui só para mostrar que essa operação ela ocorreu, pelo menos aqui, né, foi indicado que ela ocorreu primeiro, não é isso? Agora aqui nós temos números. Aqui é uma coordenada que é dada por números reais. Esses x1, x2, x3 são números reais.
E aqui há uma ordem de precedência, não é isso? De associatividade. Entretanto, nos números reais já está bem estabelecido a associatividade. Ou seja, está estabelecido que essa igualdade aí é igual a essa aqui. Ó. Então, eu posso associar, em relação aos números reais, eu já tenho certeza que isso já está bem estabelecido. Ao invés de associar os dois primeiros, eu associo os dois últimos. E eu faço o mesmo aqui, y1 mais y2, y3, e a associatividade fica agora para os dois últimos valores ali. Agora a gente faz o caminho inverso, certo? Isso aqui trata-se da soma de x1 e y1 somado com esse vetor aqui, ó, x2 mais x3, y2 mais y3. y2, opa, vou colocar só aqui, ó, y2 mais y3. Coloquei entre parênteses, porque agora a ordem aqui, primeira de resolver, é desses dois, por causa da associatividade que foi mudada ali. Só que isso aí equivale a fazermos o seguinte, x1, y1, mais... E aqui tem uma soma que a gente pode separar da seguinte maneira. Vai ser o x2, y2, somado com x3, y3. Vou deixar aqui o parênteses. E, voltando a substituir, nós temos o U somado, entre parênteses aqui, que agora a associatividade está aqui, e aqui é V mais W. Então, a gente conclui, de fato, que essa propriedade associativa, ela funciona, né? Essa propriedade associativa está definida nesse conjunto. Essa é a primeira propriedade da adição. Vamos para a segunda propriedade da adição aqui. Então, a segunda propriedade da adição é a comutativa. É preciso mostrar que isso aqui, U mais V, é igual a V mais U. Então, da mesma maneira, vamos partir do primeiro membro e chegar no segundo membro. O vetor U, x1, y1, somado com o vetor V, x2, y2. Isso aqui vai ser igual a x1, somando ali, né, os vetores, x1 mais x2, y1 mais y2. Lembra que essa propriedade da soma está definida e é a soma usual, certo? Então, é desse jeito que realmente faz a soma. Então, para vetores, eu não poderia ir direto já trocar aqui a ordem, tá bom? Porque ainda não está definido a comutatividade ali. Entretanto, aqui dentro, nós temos números reais. E nos números reais, já está bem estabelecido a comutatividade. Então, x1 mais x2 é, de fato, igual a x2 mais x1. Então, ali dentro, a gente pode fazer essa alteração sem nenhum problema. Agora, do jeito que está aqui, a gente tem uma expressão aí que está representando a soma de dois vetores. O x2, y2, somado com x1, y1. E esses vetores são, de fato, o vetor V mais U. Ou seja, partimos de U mais V e aplicando as propriedades adequadas, chegamos no V mais U. Essa propriedade da comutatividade, ela também está funcionando, também se aplica. A terceira é do elemento neutro, tá bom? Nós temos que mostrar que existe um elemento neutro aí, tá bom? De modo que o vetor U mais o elemento neutro tem que dar o próprio vetor U. Ok? Então, quem é o vetor U? x1, y1 mais. Quem que é o vetor nulo? 0, 0. Isso aqui vai ser igual. Quem é essa soma? x1 somado com 0, y1 somado com 0. Isso aqui dá x1, y1 apenas, porque somando esse número real com 0 dá o próprio x1, somando y1 com 0 dá o próprio y1. E isso ali é igual ao próprio U, certo? Portanto, nós acabamos de demonstrar aí que, de fato, o vetor U mais o vetor nulo
é igual ao próprio vetor U. Ou seja, a propriedade ali, se aplica, né? Essa é a terceira propriedade do elemento neutro. Quarta propriedade, a 4 aqui. Então, a quarta propriedade é do elemento oposto, não é isso? Ou do elemento simétrico. Nós temos que mostrar aqui o somado com o simétrico dele vai dar igual a 0, certo? Vetor U, x1, y1, vetor V, x1, y1, somado com o vetor menos U, né? Menos o vetor U aqui, que é x1, y1, isso aqui vai dar igual a quanto? Então, vamos lá, x1, y1, fazendo o jogo de sinal aqui, a gente vai ter mais, aliás, o jogo de sinal aqui, distribuindo aqui dentro, menos x1, menos y1, que é igual, agora nós vamos fazer a soma, não é isso? Essa soma aqui indicada, então isso aqui é igual a x1 somado com menos x1, não é isso? É a primeira coordenada, e y1 somado com menos y1, segunda coordenada. E aqui, x1 mais menos x1, a gente sabe que é 0. y1 somado com menos y1 é 0. Portanto, também ficou estabelecido essa igualdade aqui, ó. Tá certo? Então, se você está observando, é assim que a gente deve fazer algumas demonstrações, né? Nós precisamos mostrar que são válidas as duas operações, não é isso? Existem duas operações aí, a adição e a multiplicação por escalar, né? Definidas, né? Ou de modo normal, não é isso? Ou de modo específico, é possível ter uma formulação mais específica, e é preciso mostrar que essas quatro propriedades da adição e as quatro da multiplicação existem. Então, se isso ocorrer, você está diante de um espaço vetorial. Ok? Simples. Agora vamos aí explicar aí o que está lá, né, a propriedade M1 agora, que é a seguinte, ó. Alfa, beta vezes o vetor U tem que ser igual ao alfa, beta, U. Ou alguma variação, né? Beta, que multiplica alfa, U. Então, é uma espécie de... Aqui também tem uma associatividade, né? Você fazer... Vamos considerar alfa e beta números reais, tá bom? E esse aqui é o vetor daquele conjunto. Então, é preciso mostrar que isso aqui existe, tá bom? Isso aqui é válido, é intercambiável essas expressões, tá certo? Nós vamos mostrar só a primeira porque a outra é idêntica, tá? Ou seja, vamos partir daqui e chegar aqui, tá certo? Como que a gente faz isso? Da mesma maneira, vamos repetir o alfa, beta aqui, substituir o nosso vetor U, que a gente definiu como x1, y1, desenvolver algumas propriedades até chegar aqui, certo? Então, essa multiplicação ela é definida, né? Se você lembra, a gente definiu ela lá em cima. Aqui, ó, como é que é a multiplicação? Está lá em cima ainda, aqui já foram as... Aqui a gente definiu. Como que a gente definiu a soma? Aqui, ó, dessa maneira. A multiplicação por escalar, dessa maneira, certo? Então, é a multiplicação usual aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui representa um coeficiente, né, um número, então a gente vai distribuir aqui, ó. Então, essa multiplicação, esse produto vai ficar assim, ó. Alfa x1, que multiplica alfa beta, né, x1, alfa beta, y1, certo? Agora, nota que isso aqui teve, né, associatividade. A gente travou ali o alfa beta e multiplicou, certo? Aqui dentro agora a gente tem número real. Ali dentro, então, dá para a gente fazer algumas mudanças, tá certo?
e estabelecer a associatividade que nós quisermos, porque aqui a gente está diante de números reais, né? Isso aqui é uma coordenada, é um número real, certo? Nota que aqui não era simplesmente um número real, o vetor. Então a gente tem que ter cuidado. Mas aqui eu já posso trabalhar de uma forma mais livre com as propriedades dos reais, porque isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. Ok? Então, agora, ali dentro, eu vou estabelecer outro tipo de associatividade. Eu quero agora associar os dois últimos. Estabelecer esse tipo de associatividade. Então, eu posso, porque a associatividade já está bem estabelecida nos números reais. Entretanto, eu fazendo isso, implica que eu posso colocar o alfa em evidência. Né? Tiro o alfa lá para fora. É isso? E eu posso fatorar dessa maneira. E então, isso me conduz à conclusão de que eu estou multiplicando alfa, não é isso? Aqui dentro eu posso agora fatorar e colocar beta fatorando o x1, y1. E por fim, então, isso me implica a dizer que eu tenho alfa que multiplica beta vezes u. E a associatividade agora mudou para os dois últimos. Nós saímos dos dois primeiros e ela migrou agora para os dois últimos, como a gente queria mostrar. Certo? A primeira propriedade da multiplicação está atendida aí. Propriedade M2. Alfa mais beta u. Aqui tem que existir uma distributividade ali, né? Distribuição ali. Então, tem que surgir uma expressão como essa aqui, ó. Alfa U mais beta U. Certo? Então, da mesma maneira, vamos partir daqui para lá. Ok? Então, vamos lá. Alfa mais beta vezes o vetor U, que é x1, y1. Certo? Nós podemos multiplicar isso aqui e fazer essa distribuição, tá certo? Porque isso aqui representa, né? Representa um número, certo? Então vamos lá, e essa multiplicação por escalar já está definida. Então a gente tem assim, ó, primeiro caso, alfa mais beta vezes x1 e alfa mais beta x2. Isso aí vem da soma, então, é isso, de alfa x1 e alfa y1 mais beta x1 e beta y1. Ok? E isso aqui é igual a alfa que multiplica x1, y1 mais beta x1, y1. E aí, para finalizar, isso aqui é alfa, é isso? U mais beta U. Ou seja, aconteceu a distributividade aqui, ó. Nós começamos dessa maneira e, de fato, terminamos assim lá embaixo, né? Alfa U mais beta vezes o vetor U. Então, está mostrado aí a propriedade 2. Vamos para N3 agora. Na N3, a gente tem que provar uma outra distributividade. Ó. Alfa U mais V tem que ser igual. E distribuindo aqui, alfa U mais alfa V. Certo? Então, vamos lá. A ideia é a mesma, né? Bem semelhante. Né? Vamos substituir aqui o vetor U, que é x1, y1, somado com o vetor V, x2, y2, e desenvolver, né? Desenvolver primeiro a soma aqui dentro, tá certo? Então, a alfa, a gente vai ter aqui x1 mais x2, y1 mais y2. E agora eu posso distribuir esse alfa corretamente ali sem muito problema. Então, nós vamos ter aqui o vetor alfa x1 mais x2 e alfa y1 mais y2. Certo? Aqui eu posso fazer essa distribuição porque, como
a gente viu antes, né? Isso aqui são números reais. Então, nos números reais está bem definido isso. Então, eu posso fazer alfa x1 mais alfa x2 e aqui alfa y1 mais alfa y2. Contudo, isso aqui representa a soma de alfa x1 e alfa y1 com o vetor alfa x2 e alfa y2. Esse alfa aqui eu posso fatorar e colocando aqui fora, está definido isso para um vetor, né? Então nós teríamos alfa x1 y1 mais aqui a mesma coisa, alfa x2 y2. Acontece que aqui virou o seguinte, isso aqui é u e v, então vai ficar alfa vezes o vetor u mais alfa vezes o vetor v. E chegamos aonde de fato desejávamos, né? Nós saímos daqui para alcançar essa posição aqui, mostrar que existe essa distributividade, e foi o que nós mostramos aqui. Então está tudo funcionando aí. Agora o M4, a última, bem simples essa propriedade, que é o elemento neutro. Nós temos que mostrar que 1 vezes o vetor u vai ser o próprio vetor u. Tá certo? Então, 1 vezes o vetor x1, y1 vai ser igual a 1 vezes x1, 1 vezes y1, que de fato isso aqui vai chegar no valor igual a x1, y1, que é igual ao próprio vetor u. Certo? Então tá aí 4 propriedades da adição, 4 propriedades da multiplicação mostradas. É claro que esse conjunto é muito simples, é um exemplo, inclusive, que no livro também está bem detalhado, mas ele é um exemplo bem interessante porque ele mostra a estrutura e mostra como você tem que fazer para os outros conjuntos. A partir de aqui, a rigor, todo conjunto que você quiser analisar se ele é um espaço vetorial, você tem que percorrer este caminho, item por item. É claro que alguns deles a gente consegue deduzir rapidamente que eles atendem às propriedades, tá bom? Mas outros, às vezes, você tem que demonstrar mesmo e garantir que ele são válidas essas propriedades para ele ser um espaço vetorial, tá certo? Nas próximas aulas vamos ter mais alguns exemplos aqui, que são trabalhados no livro. Até lá!